Senti, no instante em que entrei no salão de banquetes, que não deveria estar ali. Ninguém ergueu o olhar, ninguém interrompeu uma conversa ou me acenou. Fiquei próxima à porta, com saltos altos que não usava havia anos, segurando uma clutch e nem sequer apreciava, observando uma sala repleta de pessoas que agiam como se eu fosse invisível. Minha mãe me avistou primeiro. Sua expressão vacilou, mas ela não sorriu. Em vez disso, inclinou-se para meu pai e disse algo que não consegui ouvir. Então virou-se como se eu fosse uma lembrança distante que preferia esquecer. Entrei mesmo assim, tentando agir como se pertencesse ao local, embora cada célula do meu corpo dissesse o contrário. Era a reunião de 20 anos do nosso colégio, realizada em um elegante hotel no centro da cidade, com lustres brilhantes e fontes de champanhe. Não esperava um tapete vermelho, mas também não esperava o tipo de silêncio que me seguiu como uma sombra. Passei por grupos de colegas rindo, abraçando-se, comparando alianças de casamento e títulos do LinkedIn. Ninguém parou para cumprimentar, nem mesmo as pessoas a quem eu havia dado aulas de cálculo avançado ou levado para casa depois de torneios noturnos de debates. Meu nome não estava nos cartões de lugar em nenhuma das mesas centrais. Quando perguntei a um membro da equipe, ela verificou 2 vezes e então me levou a uma mesa quase vazia perto da saída, ao lado dos guarda-chuvas. O cartão dizia Carol Mitchell em letras pretas simples. Sem título, sem empresa, sem acompanhante. Assenti, agradeci e sentei. Do outro lado da sala, o palco estava iluminado com apresentações de slides rotativos de antigos colegas de classe. Fotos de bebês, chapéus de formatura, fotos de grupo de eventos escolares e bailes de formatura. A cada poucos minutos, alguém novo era apresentado. Esta é Emily, agora cirurgiã pediátrica em Boston. Aquele Jason, recentemente promovido a diretor administrativo do Morgan Stanley. Eles aplaudiram, brindaram, riram como se todos tivessem mantido contato e os últimos 20 anos tivessem sido uma longa conversa em grupo. Meu irmão, é claro, tinha sua própria sessão. Uma foto de tela cheia dele em um terno sob medida, braços cruzados na frente do logotipo de um fundo de investimento. Ryan Mitchell, Yale, agora CEO da Venture Sync Capital. Minha mãe estava por perto, radiante como se ela fosse quem tivesse entrado na lista da Forbes. Ela apontou para a tela, depois para ele, dizendo a quem quisesse ouvir o quanto estavam orgulhosos. Meu pai apenas continuou acenando com a cabeça, taça de uísque na mão. Nenhuma vez eles me mencionaram. Eu havia sido a presidente da turma do último ano, Sociedade de Honra Nacional, fundadora do primeiro programa de extensão da escola. Nada disso apareceu. Nenhuma foto, nenhum ponto importante. Era como se eu nunca tivesse pisado naquelas salas. Como se eu não tivesse existido. Tentei e ignorou. Disse a mim mesma que talvez fosse apenas um erro. Talvez alguém tenha se esquecido de enviar os arquivos. Mas no fundo, eu já sabia que não era uma falha, era uma omissão. E a omissão, eu aprendi, é uma crueldade em si. Quando finalmente cruzei o caminho dos meus pais, perto da mesa de sobremesas, minha mãe não me abraçou. Ela inclinou levemente a cabeça e disse: "Você veio como se fosse uma surpresa." Meu pai olhou para mim, piscou uma vez e disse: "Você encontrou seu lugar? Não, você está bonita ou sentimos sua falta. Apenas logística." "Estou na mesa 17, disse eu. Ele não respondeu. Minha mãe olhou em volta, acenou para alguém atrás de mim e disse: "Estamos na mesa 3, se precisar de alguma coisa." Então, ambos se viraram e foram embora. Fiquei parada por um segundo, segurando um pequeno garfo cheio de bolo seco, me perguntando por que eu me dei ao trabalho de vir.
Talvez eu quisesse acreditar que algo havia mudado, que o tempo tinha suavizado qualquer aresta que eu aparentemente carregava, que eles me olhariam e veriam a mulher em que me tornei. Não a escolha que fiz aos 19 anos, mas nada havia mudado. Eu ainda era a filha que não seguiu o plano. Escolheu o exército em vez da Ivy League, que trocou salas de reuniões por campos de batalha e medalhas sobre as quais ninguém nunca perguntou. Para eles, eu ainda era uma decepção vestida com calças sociais e dignidade silenciosa, e senti isso não como um tapa, mas como uma estática baixa, constante e impossível de ignorar. Voltei para minha mesa. A cadeira estava instável. O centro de mesa estava faltando. Até mesmo a toalha de mesa tinha uma mancha de café perto do canto. Sentei-me, dobrei meu guardanapo lentamente e os observei brindar a futuros, nos quais nunca fui convidada. Não era apenas a exclusão, era a certeza com que eles a transmitiram. Como se minha ausência fosse uma nota de rodapé, como se eu mesma me tivesse tornado esquecível. Mas eu não tinha esquecido de nada, nem a maneira como eles pularam meu nome no programa de formatura, nem a vez em que enviaram cartões de Natal com apenas a foto do meu irmão. E certamente não a maneira como pararam de perguntar o que eu fazia no ano em que parei de enviar atualizações. Mexi o gelo na minha bebida intocada do outro lado da sala. Minha mãe riu de algo, a cabeça inclinada o suficiente para que todos vissem seus brincos de pérola. Meu pai se inclinou para a mesa concordando enquanto Ryan explicava algo com gráficos e números. Olhei para eles e percebi algo que não queria admitir até agora. Eles não eram apenas indiferentes. Eles eram deliberados. E eu não fui esquecida. Eu fui apagada. Estava dobrando meu guardanapo pela terceira vez, quando Melissa se sentou ao meu lado. Não nos víamos há anos, mas ela me olhou com aquela expressão familiar, meio nervosa, meio apolética, que eu me lembrava do ensino fundamental. Ela não estava lá para colocar as conversas em dia. Ela deslizou o telefone pela mesa. Acho que você deveria ver isso. Sua voz era suave, mas firme. Olhei para a tela. O assunto já era suficiente para me cortar a respiração. Pedido de remoção Carrie Mitchell, o e-mail. Tinha 15 anos. Enviado do endereço de trabalho do meu pai, para o comitê de ex-alunos da escola. Era curto, dolorosamente formal, o tipo de e-mail que você escreve quando quer machucar alguém, mas ainda parecer educado. Dizia, considerando a decisão de Caron de interromper sua trajetória acadêmica e buscar emprego alternativo, achamos que sua inclusão nos próximos materiais de reconhecimento de ex-alunos pode criar confusão sobre os valores da nossa família. Por gentileza, remova seu nome de todas as futuras comunicações. Li 2 vezes, depois uma terceira. Meus dedos ficaram frios. Emprego alternativo. Era assim que eles descreviam meus 20 anos na inteligência militar. Como se eu tivesse pegado um emprego temporário em um lava-rápido. Como se eu não tivesse sacrificado nada. Eles não apenas escolheram ignorar o que eu havia feito. Eles queriam que isso fosse apagado. Não mencionado. Não associado. Não real. Olhei para Melissa. Ela olhou para baixo, então tocou na tela novamente. Tem mais. Ela deslizou para um segundo e-mail. Este era da minha mãe, enviado para a comissão da medalha de honra. Dizia Caron expressou preferência por privacidade e deseja retirar seu nome da consideração. Pedimos que respeitem seu pedido e não divulguem a indicação. Fiquei olhando para isso, meu coração desabando. Eu nunca escrevi isso. Nunca pedi isso. Eu nem sabia que tinha sido indicada. E agora eu sabia por quê. Era difícil falar. Não porque eu tinha muito a dizer, mas porque não havia nada que mudasse a verdade. Eles não apenas me deixaram de fora. Eles fizeram de tudo para garantir que eu permanecesse nas sombras. Não vista, não celebrada, não lembrada. O silêncio ao meu redor se tornou outra coisa.
Não era apenas desconfortável mais. Era hostil, decorado com mentiras educadas e sorrisos de champanhe. De repente, entendi por que nunca cheguei ao slideshow. Por que ninguém me mencionou durante as apresentações. Por que meu nome soou estranho, até mesmo para meus próprios pais? Não tinha sido um acidente, foi uma decisão que eles tomaram, sem nunca me dizer. Uma delas foi tomada porque eles tinham vergonha de mim, das minhas escolhas, de quem eu me tornei. Pisquei lentamente. Melissa não disse nada. Ela não precisava. Não havia mais nada a dizer. A traição não veio com gritos. Veio em pixels e linguagem profissional. Veio embalada em termos como narrativa e valores familiares. Era estratégico, limpo, uma borracha disfarçada de etiqueta. Pensei no dia em que contei aos meus pais que havia aceitado o West Point. Eu tinha 17 anos, estava na cozinha, segurando a carta como se fosse ouro. Meu pai não disse nada por um minuto inteiro. Então ele olhou para mim e perguntou: "Então, você está escolhendo botas em vez de livros?" Eu disse: "Estou escolhendo um propósito." Ele foi embora. Isso é o que eles fizeram todos os anos desde então. Afastaram-se das minhas promoções, das minhas missões, das partes de mim que não se encaixavam na versão deles de sucesso. E agora estava aqui, em preto e branco. Um rastro de papel digital de negação. A picada não estava no conteúdo, estava na familiaridade. Isso não era novo. Estava apenas finalmente visível. O que eles disseram a portas fechadas, o que eles mantiveram fora dos álbuns de fotos, o que eles sussurravam quando as pessoas perguntavam por que eu não estava no dia de ação de graças. Era tudo a mesma história. Eles não estavam orgulhosos, eles estavam envergonhados. Não do fracasso, mas do silêncio, porque eu não havia feito barulho. Eu não havia corrigido o registro. Eu os deixei carregar a versão deles de quem eu era. E eles levaram isso como permissão. Melissa estendeu a mão, descansando-a perto da minha. Ela não me tocou, apenas ficou lá, como se me desse uma maneira de escolher uma conexão se eu quisesse. E You Know Me Movie, eu ainda não estava com raiva. Isso viria mais tarde. O que eu senti agora era mais profundo, mais pesado, uma constatação de que passei 2 décadas tentando ganhar orgulho de pessoas que já haviam decidido que eu era um problema a ser administrado, não uma filha a ser honrada. E pela primeira vez, me perguntei se talvez eles nunca realmente me viram. A saudação veio logo após o prato principal. O mestre de cerimônias pegou o microfone com o tipo de sorriso ansioso que você só vê em alguém que atingiu o auge na aula de teatro. Ele ergueu sua taça e gritou: "Vamos ouvir falar da turma de 2003. Alguns de nós foram para o mercado corporativo, outros para o mercado criativo. Ei, alguém aqui se tornou um general?" A sala riu. Era para ser leve. Não era. Meu pai não perdeu o ritmo. Ele se recostou na cadeira, sua voz alta o suficiente para carregar, e disse: "Se minha filha é uma general, então eu sou uma bailarina." Uma gargalhada irrompeu. Uma mulher perto dele riu tanto que teve que enxugar os olhos. Alguém acrescentou: "Ela não fez tipo um acampamento de verão militar ou algo assim?" E é assim que foi temporada aberta. Minha mãe inclinou a cabeça e disse com aquela frieza ensaiada: "Ela sempre teve talento pro drama. Provavelmente ainda em alguma base descascando batatas." Eu não me assustei. Eu não me movi. Sentei-me na minha mesa esquecida, 2 lugares da saída, e senti o peso de 100 coisas não ditas pressionando minha espinha. Ninguém os corrigiu. Nenhuma voz disse. Na verdade, ela liderou missões que não chegam às notícias. Nem mesmo Melissa, que ainda estava sentada algumas mesas além, conseguia manter meu olhar por muito tempo. O ar na sala mudou. Não era mais apenas humor. Era um esporte, e eu era o alvo
desarmado. Eu poderia ter me levantado, eu poderia ter saído ou levantado minha voz ou jogado um copo, mas não o fiz. Anos de disciplina me ensinaram que o silêncio era mais seguro, que ficar parada podia ser uma forma de armadura, mesmo quando as granadas eram palavras, e o dano era a reputação. O que me impressionou não foi apenas o que eles disseram, foi a facilidade com que eles disseram isso. Como se tivesse sido ensaiado, como se zombar de mim fosse tão natural quanto pedir outra bebida. Observei meu pai rir, como se não lhe custasse nada. Observei minha mãe beber seu vinho, como se a dignidade fosse opcional. Olhei em volta da sala para rostos que eu costumava conhecer, pessoas que eu ajudei a estudar para provas finais, que choraram no meu ombro quando não entraram na faculdade de primeira escolha, pessoas que um dia me disseram que eu as inspirava. Agora elas estavam sentadas ali, divertidas com a história de que eu havia me tornado uma piada. Minha respiração permaneceu estável, minhas mãos permaneceram imóveis no meu colo, mas dentro de mim, algo rachou. Não raiva, ainda não, apenas a percepção de que ser esquecida poderia ter sido melhor do que ser lembrada assim. O DJ trocou para uma música de jazz. As luzes diminuíram levemente. O mestre de cerimônias passou para uma piada sobre o baile de formatura e fotos do anuário, mas o dano já havia sido feito. A sala nem sabia o que havia acabado de perder. Ninguém notou a mulher na mesa 17, cujo silêncio não era fraqueza, mas contenção, que havia visto mais em zonas de guerra do que qualquer um deles jamais veria atrás de mesas ou em salas de reuniões. Eles viram um fantasma, uma ideia tardia, uma boa história com um final ruim. Eles não sabiam do que estavam rindo. Não realmente, mas logo eles saberiam. Eu não voltei para o salão de baile. Em vez disso, entrei no elevador e o pilotei em silêncio até a suíte que havia reservado com um nome diferente. O ar na sala estava frio, parado, o tipo de silêncio que parecia conquistado. Tirei meus saltos e puxei a cortina o suficiente para observar a cidade piscar. A reunião ainda estava acontecendo, embora você nunca soubesse disso daqui. Deixei-me respirar. Então, o telefone vibrou, sem intradêmica de chamador. Apenas um ping seguro e uma chave de criptografia rotativa. Toquei na tela. Escala Merlin. Status 3. Movimento detectado, solicitando observação. Li 2 vezes, depois me virei para o armário. O estojo estava escondido atrás da minha bolsa de viagem, trancado embaixo de um painel falso. Coloquei minha mão no scanner. O clique foi instantâneo. Minha impressão digital, voz, retina, tudo confirmado em segundos. Dentro havia tudo o que eles não sabiam sobre mim. O uniforme estava dobrado com precisão. O crachá de identificação à interface portátil. Deslizei o tablet para fora e liguei. O zumbido de informações criptografadas preencheu a sala como um ritmo familiar que eu não percebera que sentia falta. Ameaças estavam convergindo em 3 regiões: incursões cibernéticas, navais e de drones remotos. Um nome surgiu repetidamente: Merlin. Eu o havia sinalizado há 6 meses. Todos disseram que era ruído. Não era. Minha mão pairou sobre o teclado de campo. Minha postura mudou. Ombros para trás. Olhos limpos. A dor da reunião desapareceu em algo mais aguçado. Propósito. Eu puxei a linha segura. Uma voz estalou. Tenent General Mitchell. Confirmação solicitada. Presença imediata necessária em DC até às 6. Inteligência está ativa. Você é primária. Respondi sem hesitar. Confirmado. Dobrei o uniforme mais uma vez, mas ainda não o vesti. Apenas olhei para ele, para as estrelas de prata. Eu havia ganhado uma operação de cada vez. Pensei nos e-mails, no silêncio, em como tinha sido fácil para eles me apagar. Mas não isso. Isso era real.
E agora, alguém do outro lado do mundo estava esperando que eu tomasse uma decisão que poderia mudar a forma do que viria a seguir. Eu não me sentia mais com raiva, nem mesmo machucada. Eu me sentia pronta. Eles não tinham ideia de quem eu era, mas em breve eles teriam. O mestre de cerimônias chocalhou sua taça e voltou ao centro das atenções com um sorriso largo demais para confiar. Agora, disse ele, prolongando a palavra como um toque de tambor, vamos brindar aos Mitchells, aos pais orgulhosos de Ryan Mitchell, formado em Yale, investidor de capital de risco, estrela em ascensão. Os aplausos cresceram rapidamente, como uma onda tentando afogar algo mais. Minha mãe foi a primeira a se levantar, de braços abertos, como se estivesse recebendo um troféu. Meu pai seguiu, erguendo sua taça com aquela facilidade presunçosa que ele usava como uma gravata. Ryan sorriu como se acabasse de ganhar na loteria novamente. E o mestre de cerimônias, sem ter terminado de torcer a faca, acrescentou: e não vamos esquecer a outra filha Mitchell, onde quer que ela tenha parado. A multidão riu. Foi agudo, cruel, sem pensar. Então o chão tremeu. Foi fraco a princípio, como um caminhão passando do lado de fora. Então veio o som, baixo, pesado, laterrante. Os copos tilintaram. Os garfos pararam no ar. As luzes piscaram. Lá fora, atrás das janelas do chão ao teto, o céu se abriu. O helicóptero desceu rápido e alto, preto fosco, sem logotipos. Os holofotes cortaram o salão de baile como um fogo branco. A sala passou de presunçosa para atordoada em segundos. As pessoas correram para janelas, telefones erguidos, bocas abertas. Oh, Rissou Peru. As portas da frente explodiram abertas com uma rajada de vento tão forte que derrubou um centro de mesa. Duas figuras entraram, uniformes impecáveis, botas altas, movimentos exatos. Uma delas era o Coronel Reeves. Ele examinou a sala como se fosse um campo de batalha. Então seus olhos se fixaram nos meus, sem hesitar. Ele passou por senadores, seus e mesas douradas. Ele parou a 1 metro na minha frente e fez uma continência. Tenente General Mitchell, senhora, o Pentágono solicita sua presença imediata. A sala congelou. O lustre balançava sobre nós. O sorriso da minha mãe desabou. A mão do meu pai tremeu. O mestre de cerimônias deixou cair o microfone. Ninguém falou, ninguém respirou. E foi então que aconteceu. Uma onda de compreensão se moveu pela sala como um raio. Eles não apenas me reconheceram. Eles finalmente me viram. O Coronel Reeves ficou de pé na minha frente, a voz clara e imponente. Tenente General Caron Mitchell, senhora, você é solicitada no Pentágono imediatamente. Arquivo operacional. Merlin foi elevado. Extração autorizada. Ele me entregou a pasta lacrada, sem quebrar o contato visual. Suspiros romperam a sala como vidros caindo. Meu nome, minha patente, pronunciados como se importassem. A descrença se espalhou rapidamente. Cadeiras arranhadas. As pessoas se inclinaram para frente, incertas se estavam assistindo a um show ou testemunhando algo irreversível. E então veio a voz de trás. Uma repórter saiu da multidão, a mão tremendo, enquanto ela levantava um documento impresso. Acabei de receber a confirmação, disse ela. Este é um e-mail interno de 2010, enviado pelo Sr. e Sra. Mitchell para a diretoria do Jefferson High, solicitando que sua filha seja removida da lista de honra da escola, para proteger a imagem da família. A sala ficou quieta novamente, mas este silêncio parecia diferente, pesado, exposto. Virei-me lentamente para encarar meus pais. Os braços da minha mãe estavam presos aos lados. Meu pai olhava para frente, a mandíbula cerrada, mas sem dizer nada. Dei um passo à frente.
Minha voz não tremeu. Vocês não apenas me ignoraram, vocês me apagaram. Mantive seus olhos como um holofote. E agora, na frente de todos que vocês tentaram impressionar, eles se lembrarão do que vocês tentaram esconder. Minha mãe abriu a boca, nenhuma palavra saiu. Meu pai deu um passo à frente. Eu não lhe dei a chance. Vocês não podem reescrever isso. Não mais. O coronel Reeve se endireitou ao meu lado. Helicóptero pronto, senhora. Assenti. Virei-me e passei por ambos. Sem pausa, sem segundo olhar, passando pelo mestre de cerimônias, ainda congelado, ao lado do microfone caído. Passando por Ryan, que estava piscando como se o mundo tivesse girado muito rápido. Passando pelos convidados que agora sussurravam, não sobre minha falha, mas sobre seu silêncio. Na porta, os murmúrios se transformaram em uma onda. Não fofoca, mas de compreensão. Ela é uma general, eles mentiram sobre ela. Por que os próprios pais dela fariam isso? Algumas verdades não precisam ser gritadas. Elas apenas precisam de um momento alto o suficiente para serem ouvidas para sempre. O gramado estava cheio naquela manhã. Fileiras de cadeiras se estendiam pela grama, cheias de uniformes, dignitários e imprensa. O sol atingiu a bandeira exatamente, certo? Ele se moveu lentamente, como se entendesse o peso do que estava prestes a acontecer. Fiquei no centro de frente para o palco. Uniforme azul escuro impecável. Sapatos silenciosos contra a plataforma. Um silêncio pairou sobre a multidão quando o presidente se aproximou. Ele não sorriu. Ele não precisava. Ele leu a citação. Cada palavra firme e completa por liderança extraordinária, serviço sustentado e integridade inabalável em operações críticas à segurança nacional. Então ele deu um passo à frente e colocou a medalha de honra em meu pescoço. A faixa era mais pesada do que eu esperava, não por causa da medalha, mas por tudo o que ela carregava. Não os aplausos, não o reconhecimento, apenas a verdade, tornada visível. Em algum lugar na terceira fileira, eu os vi, meus pais, sentados lado a lado. As mãos do meu pai estavam firmemente cruzadas. A postura da minha mãe era perfeita. Eles não choraram. Eles não bateram palmas. Eles apenas observaram. E isso foi o suficiente. Eu não os olhei por muito tempo. Eu não precisava. Este momento não era para eles. Era para as pessoas que servem em silêncio, que dão tudo e nunca pedem os holofotes. Era para cada nome que é deixado de fora da lista e cada história editada após a cerimônia. Caminhei pela trilha do jardim sozinha. A placa na parede lia meu nome com clareza. Karen Mitchell, sem títulos, sem decoração, apenas palavras que importavam. Liderou com força silenciosa. Serviu sem precisar ser vista. Passos vieram de trás. Virei-me levemente. Uma cadete, com pouco mais de 20 anos, estava lá. Sardas, mãos nervosas, voz trêmula. Senhora, disse ela, você é a razão pela qual eu me alistou. Eu não disse muito, apenas acenei uma vez. Isso foi o suficiente. Naquele momento, entendi algo que nunca tinha entendido antes. Legado não vem da aprovação, vem da verdade. E a verdade, quando dita claramente, pode durar mais do que qualquer coisa, até mesmo o silêncio. Talvez meus pais nunca tenham me defendido. Talvez eles nunca o farão, mas outra pessoa acabou de fazer. E é isso que eu carregarei adiante. O que eles tentaram apagar agora está esculpido em bronze, gravado na memória, visto. Se você já se sentiu invisível para as pessoas que deveriam estar low, visto primeiro, quero que saiba algo. Você não está sozinha. Vivi anos pensando que meu silêncio me tornava forte, mas às vezes o silêncio apenas nos faz desaparecer. Houve dias em que acreditei que ser ignorada significava que eu não era suficiente.
talvez eu tivesse que ganhar um lugar na história fazendo mais, sendo melhor. Mas eu aprendi que não é sobre ser barulhenta, é sobre ser real. E se você ainda está de pé, depois de toda a rejeição silenciosa, então você já é. Portanto, se você já foi apagada, dispensada ou editada de sua própria vida por pessoas que afirmam amá-la, deixe um nos comentários. Não para o algoritmo, mas para que outras pessoas como nós saibam que não são as únicas. Que existem outras pessoas que sentiram a picada de serem ignoradas e que ainda estão aqui. E se você saiu mais forte, se você recuperou sua voz, mesmo de pequenas maneiras, dóis, porque alguém precisa ver que a cura é possível, que a sobrevivência no silêncio ainda pode levar a algo poderoso. Este espaço que estamos construindo aqui não é sobre gritar mais alto, é sobre ser ouvida, finalmente, silenciosamente, claramente, com verdade. Obrigado por ouvir.